Hej och välkomna till första svenska klassen i kursen. Oi e bem-vindo à primeira classe de sueco no curso. Hoje aprenderemos o alfabeto sueco. Começamos com O. Isso é uma coisa que pode se notar nas diferenças entre o alfabeto em português brasileiro e o alfabeto em sueco. Porque em vez de você falar um A, você vai falar um O, né? A. Você faz tipo um movimento rápido com a parte de trás da garganta, então fica A. Mas com uma vogal no sueco você vai fazer algo mais lento e com a língua um pouco mais para trás na garganta. Então vai ficar O. Mas não tanto para trás, que pode parecer tipo intenso demais, mas isso é uma coisa que você lembra com exposição. O. Bé. Isso de você ter um movimento mais lento, né, com a garganta ir para cima ou para baixo, e você estar com a língua um pouco mais para trás, né? Dá pra ver? Um pouco mais para trás. É assim que parece a pronúncia. Então, mas a gente, vamos imprimir aos poucos. Bé, tá vendo? Mesmo efeito que a gente teve entre o A do português brasileiro e o A do sueco. Só que com a vogal que vem depois do B, que seria o E, né? Pelo menos no jeito que é pronunciado. Então, bé, sé, dé, tá vendo? Como todos têm o E no final, né? Na pronúncia. É que nem português, mesma coisa. Só mostrando as diferenças, né? Então, sé, dé, f, gé, rå, i, yi. Agora, yi é onde... Vou repetir uma vez mais, né? Sé, dé, f, gé, rå, i, yi. Agora, né, para explicar o yi um pouco mais, né, o J, isso é uma coisa que é um pouco... O jeito que ele é pronunciado é como se fosse... Imagina um I mais intenso, então um I, não I aqui embaixo, menos intenso. E daí ele faz um pico de novo, então yi. Mas ele vai ser pronunciado do mesmo jeito que a gente pronunciaria a combinação de, por exemplo, I e O em dicionário. Dicionário, né? Isso ia ser a mesma coisa que usar o J no mesmo lugar. Se a gente colocasse um J aqui, ia ter o mesmo efeito fonético em sueco. Então, por exemplo, se eu fosse pronunciar J do jeito sueco, ia ser Jutta. E a forma aqui também seria pronunciada Jutta, mas só que tá com uma letra que não seria usada para fazer uma função dessas. É estranho, mas você verá com exemplos, né? Como toda língua se desenvolve diferente. E na verdade português é ainda mais estranho o que você pode acreditar sobre o sueco. Rå. Isso é uma coisa interessante, né? É o H, ele é pronunciado rå, e ele faz que nem o H em inglês, né? Que é H, né? Então, ele faz o mesmo efeito, tipo Harry, né? O nome. O ha, mesma fonética, né? Eu vou explicando toda a fonética com o tempo, né? Então, rå, que nem rå, né? Faz um som de O em vez de E. E daí esse L, M, U. Isso não é esperado, né? De pronunciar o O como U. Mas é o que acontece em sueco. Pé.
Q. Tire isso da mente. Mas eu sei o que você está pensando, mas pronuncia isso mais como U, Q. Com esse que eu vou explicar depois. Er. Isso, uma coisa que você vai ter que aprender é de você meio que rolar o R, que é uma coisa que é feita em muitas línguas germânicas. Então é er. Também feito em espanhol argentino. Então, se você sabe espanhol, pronto, sabe rolar o seu R, mas não role tanto quanto se rola em espanhol. S, né? S, ter, U, ver, X, U, I. Então, qual que é a diferença entre I e I? A diferença é tipo, um parece que você está enojado e um não. Então, isso é que nem o I normal, né? I. E da outra, imagina se você está pronunciando um I, mas você está com nojo. Então é I. Então é I. Mas faz com uma boca mais pequena. I. Aqui a gente tem seta, pronunciado exatamente como Z, mas é só falar do seta, que é assim, que é o jeito que é escrito a letra, o nome da letra, né? Então aqui a gente tem O. Esses três últimos do alfabeto são características de combinações, são letras que vieram depois de severos padrões serem encontrados dentro das línguas nórdicas, e toda língua nórdica tem, toda não nórdica, escandinava, tem alguma forma desses, por causa das combinações comuns de você ter um A ao lado de um O, um A ao lado de um E e um O ao lado de um E. Então eles decidiram combinar essas combinações de letras em uma única letra, assim adicionando três mais, quer dizer, tecnicamente sueco, isso é outra coisa que vai ter que explicar, né? O, então ele é que nem um né? Tá bom, e aqui a gente tem então imagina um né? Mas imagina como se fosse vai transformando esse A em um O, não sei como explicar. Quando você encontrar um meio ponto entre um e um bem, o jeito é pronunciado não. Eu não expliquei muito bem, mas com exemplos você consegue aprender. Aqui, tá vendo? Mas aqui tá pronunciado seta. Na verdade, seta, né? Na verdade não fez diferença. Mas O, E. Esse é o alfabeto, mas há um pouquinho mais para explicar a partir desse ponto, além do alfabeto. Em sueco há 9 vogais. Né? Então a gente tem O, E, I, U, U, I, U. O, E, I, O, U, U, I.
O, A, E. Essas são as vogais, né? Que é importante reforçar, porque o resto, assim, todas as consoantes, exceto J e H, são pronunciados basicamente exatamente o mesmo que português. Então, agora eu tenho que mencionar sobre ter vogais curtas. Poderia ter deixado, mas isso é um primeiro vídeo e reforçarei, melhorarei o curso, né? A, E, I, U, I, O, E, a gente tem versões longas e curtas das vogais, que é outra coisa que complica um pouquinho. Mas assim, sabe quando eu mencionei que o O não é que nem o A? Bem, sueco tem o A, mas em condições específicas. Então a gente tem eu não sei como exemplificar o curto, mas vou colocar pontinho, para exemplificar o curto, né? Bem, Y não tem tanta diferença, O também não, um pouquinho. Também bem pouco. Mas os mais importantes de saber é os que são realmente comuns. Y, nem tanto, eu sei, né? Y só tá lá pra ficar junto. Mas aqui a gente tem O, A. Aqui a gente tem E. Tá vendo? E. Tá vendo que é mais longo? E aqui é. Aqui a gente tem I. Aqui a gente tem U. Aqui a gente tem O. U. I. O. Esses aqui não tem diferença, mas os importantes são esses aqui. E qual que é a regra para saber se vai ser pronunciado do jeito curto ou não? Bem, é você saber se tem duas consoantes depois ou... Consoantes depois ou antes? Rota. Depois e antes ter duas consoantes pode afetar isso. Mas, assim, isso não é uma coisa que você tem... É uma coisa que você pode memorizar. Mas, assim, é melhor se você aprender a regra. Então, por exemplo, a palavra para chapéu, rota. Depois, aqui a gente tem rota. Lógico. Mas a gente... dá pra pronunciar rota. Então, isso é exemplificação, né? Se algo vem depois de duas consoantes, ele vai ser pronunciado com sua versão curta e não sua versão longa. Então, boa coisa pra memorizar. Que mais que... Bem, por isso é hoje, porque o foco agora é a pronúncia de vogais.
Se bem que pode ser meio chato a gente começar direto com pronunciação, pronúncia dentro da escola. Desculpa, meu português não tem sido muito bom devido ao meu uso de sueco e inglês recentemente. Então, aqui a gente vai aprender pronúncia primeiro. Eu sou... assim, eu sei que pode parecer um pouco entediante, mas eu creio que é extremamente importante as pessoas saberem como pronunciar a língua. Porque é uma coisa que, por exemplo, no ensino de inglês, muito raramente é reforçado o suficiente. A pronúncia. Mas é isso por hoje. Hej då och ha det bra. Hoje a gente vai aprender andra svenska ljud, outros sons suecos. O que é que eu quero dizer com isso é que na última aula a gente aprendeu como pronunciar o alfabeto, mas não é a história completa do alfabeto. Então, não é a história completa dos sons, né? Da fonética da língua. Então aqui é onde a gente vai aprender mais ao completo de pronúncias, combinações de letras. Então, por exemplo, vamos começar aqui com RS. RS. Por exemplo, você pensaria que seria Anders. Anders. Ou Orsta. Mas você estaria errado. Você tem que pronunciar... Quase todo mundo pronuncia como um R, como um sh. Um fricativo dental, mas com a língua, né? No dente. Então, sh. Então, Anders. Orsta. Então, é um sh, né? Aqui a gente tem o K. Isso aqui, ele não é o mesmo som, mas é que o K, ele é... Bem, ele é uma coisa complicada na língua sueca. Então, por exemplo, tem muitas palavras que se tem um K no começo, tem chance que você vai precisar memorizar como... Quer dizer, se eu estou incluindo isso, eu também deveria incluir o G. Mas o K, ele pode ser pronunciado de várias formas. Não várias formas, só duas, né? Mas, por exemplo, aqui, que é a palavra para gênero, né? Gênero no sentido feminino, não binário ou masculino. Então, aqui, shan é o mesmo som de fricativo dental, né? Mas... E aqui a gente tem algo que parece quase idêntico, né? Ele só não tem o R, né? Mas não é pronunciado sh, é pronunciado k, que é a palavra para fila. Isso é. Shan é gênero, né? Anders, Orsta é o nome de uma cidade. Anders é só um nome. Mas sim, o G também pode ser um caractere. Bem, eu vou ensinar as duas pronúncias. Então, por exemplo, a gente tem uma palavra como godis. Godis é doce, tipo doces. Aqui, goda saker é da onde vem, que significa, goda saker é coisas boas, né? É o nome para doce. É bem interessante, né? Mas godis, né? É aquele som de G, G, né? Mas, por exemplo, a gente tem o nome de uma cidade, Göteborg. Então, isso é uma coisa que você vai ter que meio que... Eu vou te falar uma coisa.
assim, tem um relativo padrão onde se encontra tais coisas. Se o K é pronunciado como um K ou um Sh, ele é mais um negócio que você tem que adquirir na memória, mas Godis e Göteborg tem um padrão. Eu não consigo lembrar exato padrão, mas assim, eles têm mais ou menos um padrão. Então, por exemplo, eu não sei, mas por exemplo, eu quase tenho certeza que eu sempre vou pronunciar isso go. E eu tenho uma certeza, uma quase certeza que eu sempre... Na verdade, eu tenho uma certeza para os dois, né? Tenho uma certeza que eu sempre vou pronunciar nesse caso go, e uma certeza que eu sempre vou pronunciar nesse caso pera. Esqueci. Yeah. Tipo em yes, que é o plural de cisne, né? Gos é cisne. Eu não tenho certeza se é cisne mesmo. O pessoal que sabe inglês, né? Goose. É isso em português. O que é goose em português eu não lembro agora, mas é goose. É goose, né? Com esse caractere aqui, o. Mas aqui a gente tem o SK, né? Que ele faz um som de... Então, world. E aqui a gente tem web. Aqui a gente tem o SJ, a combinação de SJ, né? SJ. Ele vai ser basicamente a mesma coisa que esse. Então vai ser her. Tá vendo? O né? E aqui her. Que é a palavra para lago, mas também pode ser para mar. É esquisito. Mas assim, são coisas que precisam ser clarificadas quando tiver demanda, de acordo com sua dúvida. Então, hu é a palavra em sueco para sete. Hu. Ok. Então, assim que você pronuncia o SJ. Hu. Né? Hu. Aqui a gente tem o TJ. Ele vai ser pronunciado com esse mesmo fricativa dental de RS e o K. Então ele vai ser chugo. Né? É que geralmente vai ser pronunciado shug. Na verdade eu nem sei se é pronunciado se é escrito exatamente shugo. Eu não consegui lembrar na hora. Mas geralmente o jeito que eu falo é shug, mas o jeito que é escrito é shugo. Né? Mas o jeito que eu falo é shug. Eu não sei porquê, mas a maioria dos suecos fazem isso. Geralmente colocam tipo só um i no final de um número acima de 19. Aqui a gente tem tjänst. Tjänst é serviço. Então, por exemplo, serviço de celular é mobiltjänst. E esses são sons que são importantes em sueco, que muitas vezes não são óbvios à primeira vista. Mas é isso. Esse é o vídeo desses sons. E até a próxima. Hej då. Ha det bra.